Pessoal, boa tarde. Eu sou Mariana Pinheiro. A gente está gravando mais um Insights WX3, nosso podcast. Antes de eu começar a apresentar o nosso convidado de hoje, eu já vou pedir desculpa pelo barulhinho que talvez vocês escutem nesse episódio, que é aqui onde a gente grava resolvendo fazer uma obra exatamente hoje. Então, se vocês escutarem algum ruído, não estranhe, espero que vocês gostem do conteúdo, assim mesmo. O nosso convidado de hoje é o Felipe Lontra. Ele é coach, superintendente da Unimed de Friburgo. A gente vai bater um papo super bacana sobre autodesenvolvimento e inovação. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Obrigado por participar com a gente. Prazer estar aqui com vocês. A gente tem um público de empresários bastante forte que escuta o nosso podcast e assiste a gente na internet. Então, a gente achou super legal trazer você para trocar essa ideia sobre inovação, principalmente, que é uma palavra que está super em alta agora. Todo mundo fala sobre inovação e tecnologia, enfim. Queria que você explicasse para a gente um pouco do seu trabalho, da sua trajetória, como que é seu trabalho aqui em Friburgo, enfim, como você atua nessa área. Vou falar um pouco, né, da minha trajetória, né, como é que eu cheguei para estar aqui com vocês e depois trazer alguns insights que eu utilizo no meu dia a dia, principalmente sobre inovação, produtividade e, óbvio, sobre autodesenvolvimento. Eu sou superintendente da Unimed, né, administrativo, já estou na Unimed mais ou menos há 7 anos, eu fiz carreira no Itaú também, fiquei 5 anos no Itaú, saí, fui para a Unimed, tem 7 anos que eu estou lá. Eu tenho uma formação em coach criacional, tenho uma pós em gestão de pessoas, eu tenho um MBA também em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e atualmente também eu faço parte de um grupo aqui em Friburgo chamado Ignição 5.0, onde a gente, como se fosse um mastermind, junta várias pessoas de diversos setores, desde o setor público, outros empresários, pessoas que estudantes, e a gente se junta de 15 em 15 dias para fomentar e trazer novos conteúdos e potencializar alguma coisa específica que cada um precise. E dentro disso eu acabei também me autodesenvolvendo muito. E o próprio coach também, ele me trouxe também um autoconhecimento bem interessante, né? Então, hoje as pessoas elas ainda olham o coach por ser uma coisa nova, de um pouco com restrição. Porque, infelizmente, como em todas as outras profissões, existem o bom e o ruim. E como é uma coisa que, teoricamente, uma semana você pode passar de não ter nada, fazer um curso de uma semana e teoricamente ganhar R$5.000 por mês, né, com rendimento, então isso acaba atraindo muitos oportunistas e pessoas que não têm a menor capacidade para estarem ali atendendo e mexendo com a vida da pessoa, porque é sério, você mexe com a vida da pessoa, né, você tira a pessoa de onde ela está em busca de algo que vai potencializar a vida dela, então você pode levar ela para o buraco, então isso é muito sério. E inovação é uma linha que a gente, como você falou, né, hoje todo mundo fala de inovação, todo mundo fala de revolução 1.0, o que a inovação está trazendo, né, no dia a dia. Então eu tento trazer muitas coisas de inovação também para o meu dia a dia, tento levar muita coisa lá para a Unimed também, porque se a gente também não inovar, né, não trazer novas funcionalidades para o nosso dia a dia, a gente vai acabar sendo ultrapassado, enfim, e fica estagnado, né? Fica estagnado. E é engraçado porque eu tive a possibilidade ano passado de fazer uma imersão chamada Hyper XP, que é uma imersão que foi criada até por um mentor meu, o Daniel Scott, lá de Curitiba. Ele teve a possibilidade de, junto com outros 3 sócios dele, fazer aquela imersão da Startese, que você vai lá no Vale do Silício e visita várias empresas no Vale do Silício, Google, Facebook, Apple, Harley Davidson, enfim, as maiores empresas dos Estados Unidos, você vai lá no Vale do Silício e visita. Sim. E aquilo é transformador. Uma semana ali, você volta com a cabeça com inovação na veia. Sim. E eles viram que aquilo tem um potencial absurdo, mas que não é a realidade de todo mundo, né? Não é todo mundo que pode sair daqui, passar uma semana nos Estados Unidos, ainda mais com o dólar do jeito que está, e vivenciar algo assim. E, cara, a gente tem excelentes empresas no Brasil, tem um potencial gigantesco de muita inovação que está sendo feita aqui. Então, eles trouxeram a mesma mentalidade e fizeram essa Hyper XP. Então, ano passado, eu tive a oportunidade de ficar uma semana imerso com eles em São Paulo. A gente foi na XP Investimento, conversou com o CEO, com os diretores sobre inovação, o que eles estão fazendo sobre inovação. A gente foi na Magazine Luiza, tive um papo
né, aqui ela mais ou menos sentada como se estivesse naquela cadeira com a Luísa Trajano. Sim. E ela falando para a gente o que ela quer, e foi algo bem legal, assim, que eu até apresentei na palestra que eu dei sábado agora, que foi um momento bem disruptivo sobre inovação, né? Porque todo mundo fala de inovação, a gente já pensa Vale do Silício, tecnologia, internet das coisas, celulares, carros modernos. Sim. E ela simplesmente chegou para a gente na sala e falou, gente, inovação é você mudar um pequeno processo. A inovação ela começa com uma pequena mudança de atitude, um pequeno processo que você inicia ele e você está vendo que ele não está tendo a eficiência que ele precisa e você altera esse processo para ganhar mais eficiência, você está inovando. Então aquilo foi bem interessante, porque a gente estava sentado junto com uma pessoa que provavelmente é uma das maiores varejistas do Brasil, que investe milhões e milhões todo ano em inovação. A gente tinha acabado de ter uma palestra do diretor de inovação da Magazine Luiza, onde ele falou de uma visita que eles fizeram ao Vale do Silício para potencializar o aplicativo deles e enfim, a ideia deles de transformar em 3 anos o aplicativo do Magazine Luiza no WeChat, que hoje domina, né, do Alipay, do Alibaba lá na China, né? Sim. É um aplicativo onde você faz tudo, você compra desde água e faz transferência e conversa como se fosse WhatsApp. Então, você está ali, acabou de ser impactado por uma palestra dessa e vem a dona da empresa, a CEO, falando que não, inovação é você mudar pequeno processo. Por isso que eu vou todos os dias, eu passo por todos os setores, sempre que eu posso eu converso com um, converso com o outro. Se eu puder mudar alguma coisa, se eu puder alterar algum processo que vai dar mais eficiência, eu já estou ganhando inovação com isso. Sim. Então, isso foi bem interessante. É muito interessante pensar isso, exatamente porque a inovação dentro da empresa está muito ligada a processos humanos também, né? Não adianta a gente só pensar em inovação tecnológica, até entrando um pouco já no nosso tema de autodesenvolvimento, tá tudo linkado com processos humanos, né? Porque na realidade não adianta eu trazer uma inovação, trazer uma nova tecnologia, porque no final das contas quem vai estar administrando aquela tecnologia e vai estar colocando aquele processo para rodar é um ser humano. Sim. Então, por isso que eu acho que o autoconhecimento ele vem muito conectado com a inovação. Sim. Por mais que a gente ache, mas o robô vai vir, as máquinas estão vindo e vão dominar o mercado de trabalho. Não, o mercado de trabalho ele vai ser alterado. Com certeza hoje a gente está vendo várias funções acabando, né? Como várias funções já acabaram, né? Da época do meu pai, da época do meu avô, coisas que eram feitas naquela época hoje em dia já não são mais feitas porque o processo de inovação tecnológico e processo de crescimento mesmo da sociedade como um todo, isso foi ficando para trás. Mas não quer dizer que as pessoas que estavam lá não têm mais serviço, não têm mais trabalho. Pelo contrário, a gente tem até um estudo que diz que hoje no Brasil existem em torno de mais ou menos 11 milhões de desempregados. E com as novas tecnologias que vão estar surgindo, principalmente para o setor automobilístico, vão ter em torno de mais ou menos não só o setor automobilístico, todos os setores como todos nos próximos 5 anos, um gap de mais ou menos entre 10 a 11 milhões de vagas no mercado para essas funções novas, que estão ligadas à robótica, à tecnologia, mas necessariamente esses 11 milhões que estão desempregados, eles não estão aptos a fazer isso. Então a gente precisa também fomentar trazer conhecimento, as pessoas precisam entender que elas precisam estar se conhecendo e ter algo que, assim, que eu brigo muito lá na empresa e com os meus amigos e no próprio grupo da Ignição, de você está sempre correndo atrás, assim. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar lendo, eu gosto de não aguardar as coisas virem, né? E ir atrás das coisas. É um perfil, nem todo mundo tem esse perfil. E focando um pouco mais até para o empresário que está assistindo a gente, né? Que, mas aí, para mim, o que isso impacta? Acho que o primeiro impacto que pode trazer para sua, né, para o seu dia a dia, para o desenvolvimento que você está fazendo, é entender o que hoje lá fora e o que hoje aqui dentro já existe de inovação dentro do seu mercado. Beleza, eu sou aqui um pequeno varejista, eu tenho uma confecção, eu mexo com moda íntima, eu estou mexendo com moda fitness. Cara, o que hoje de inovação hoje está sendo criado? Porque assim, hoje a gente tem acesso à informação de forma instantânea. Eu pego o celular aqui, eu posso clicar, eu boto alguma coisa aqui, na mesma hora eu já vejo o que está sendo lançado. Aí você tem que fazer uma auto-reflexão, beleza, já vi o que tem de inovação. Agora, como é que eu consigo colocar isso, imputar isso dentro da minha estrutura? Então, tem que ter um trabalho de RH, você tem que estar
por isso que o papel humano ele ainda vai ser muito importante. Assim, essa coisa de daqui a 5 anos os robôs vão dominar, isso tudo, não vai. O papel humano vai ser muito importante. E cada vez mais as soft skills, né, que são as habilidades que não são treináveis, né, são habilidades que são treináveis, mas não são habilidades que você aprende no colégio, que você aprende na faculdade, Sim. que estão todas ligadas ao autoconhecimento, né, estão todas ligadas ao que você tem como valor, né, o que você faz como uma soft skill que eu posso dar de exemplo para você, uma habilidade que é extremamente importante, que seria a comunicação mesmo, né? Você ter resiliência, ser comunicadora, Sim. porque uma das grandes gargalos que a gente tem em todas as empresas, minha empresa hoje, né, lá na Unimed, a gente pode ser considerada uma empresa de médio a grande porte na cidade, né? Provavelmente a maior empresa de serviço da cidade. E a gente tem gargalos imensos de comunicação. Então, eu vejo que mesmo em empresas pequenas também existem gargalos imensos de comunicação. Então, existe. Acho que a gente, olhando esses pequenos pontos, a gente consegue trazer inovação e ganhar produtividade, crescer com isso. Às vezes esse é até de repente, para o empresário que está ouvindo a gente, é um desafio grande, às vezes, ele conseguir ter essa habilidade de comunicar até com os próprios funcionários dele, porque às vezes ele é empresário, mas exatamente como a gente falou, às vezes algumas habilidades de comunicação podem ser difíceis para ele, né? O jeito de falar, de conhecer o funcionário mesmo. E isso, eu lembro que eu assisti numa entrevista sua, você dando um exemplo de livro. Por exemplo, nessa questão de autodesenvolvimento, autoconhecimento, você pegar um livro de 100 páginas e criar aquela meta, não, vou terminar de ler o livro de 100 páginas porque eu vou aprender tudo nesse livro, e você lê aos pouquinhos, temas diferentes. Exato, porque assim, o conhecimento, até para você conseguir entender esse conhecimento e você estar com esse conhecimento, existem níveis do conhecimento, né? Quando você lê uma coisa, esse conhecimento ele entra de uma maneira. Quando você assiste um vídeo, esse conhecimento ele entra de uma outra maneira. E a maneira, né, tem estudos que dizem que a maneira mais fácil de você conseguir colocar esse conhecimento que você teve de forma mais intrínseca e ele ficar perceptível para você é quando você ensina. Então, a partir do momento que eu estou ensinando algo, eu tive que me preparar para ensinar aquilo. E uma das coisas que eu falei na palestra é porque, assim, hoje as pessoas elas acham que só de sentar e ficar lá lendo o livro, lendo, vai fazer muita mudança. Não, eu tenho uma meta, eu quero ler 30 livros no ano. Tá, beleza. Aí você vai chegar no final do ano, você leu 20. Aí você vai ficar frustrado, primeiro que você não bateu a sua meta. Você que queria colocar 30 e você leu 20. E dos 20 livros que você leu, você não botou nada em prática. Você não executou absolutamente nada. Daqui a metade do ano que vem, todos esses 20 livros que você leu passaram, assim. Sim. Esse conhecimento ele não vai ficar agarrado. Então, eu tenho como métrica de ler 10 páginas por dia. Hoje eu tento fazer isso. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Hoje é um dia que provavelmente eu não devo conseguir, porque saindo daqui ainda tem um treinamento, eu vou ficar até mais tarde no treinamento. Então, mas quando dá, eu compenso, né? Eu não consegui ler 10, vou ler 20. Então, assim, porque eu não preciso ficar lendo, não botar meta de quantidade de livros. Eu coloco para mim uma quantidade de, pelo menos, mínima de páginas por dia. E fica muito mais fácil, porque eu não fico preso a ter que finalizar vários livros. Então, às vezes, eu fico mais tempo com um livro, mas eu vou eu consigo colocar ele em execução mais vezes. Até na própria palestra eu coloquei em execução algumas coisas que eu estou lendo o livro agora, que são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, tem algumas coisinhas que eles falam ali, cara, que aquilo já pegou, já coloquei na palestra e já consegui aplicar. Então, aquele conhecimento ele já fica de forma mais intrínseca dentro da gente. Entendeu? Então, isso é bacana também. É uma dica bem interessante. Sim. Falando sobre Friburgo um pouco, que é mais a região que a gente atende, como coach, não sei se essa pergunta é pertinente, mas enfim, como você observa as empresas de Friburgo e tem esse trabalho de coach, você acha que tem algum ponto-chave de inovação e de autodesenvolvimento que a gente poderia tratar, assim, que você acha que é alguma questão que falta, assim, às vezes, no empresariado daqui? Porque a gente está numa cidade pequena, então tem muitas empresas do mesmo ramo, por exemplo. E, às vezes, existem competições bobas e, enfim, às vezes gasta-se muito tempo competindo, às vezes uma coisa que se tivesse, né, esse desenvolvimento, talvez não
se estendesse tanto. São dois pontos assim, que eu queria falar até antes de entrar propriamente na resposta. Acho que assim, a gente mora em Friburgo, por a gente morar num vale, eu até comentei isso na entrevista com o Marcelo, não sei se existe algum estudo, mas por a gente morar num vale, eu acho que as pessoas elas não têm perspectiva Cara, Friburgo é muito maior, o Rio é muito maior, o Brasil é muito maior e o mundo é muito maior do que Friburgo. Então eu vejo alguns empresariados, eles acham que Friburgo é de Muri a Conselheiro. Sim. E a minha vida é ali, é Muri e Conselheiro e assim, não consegue expandir a mente, não consegue trazer coisas novas. Por mais que tenha acesso. E também, assim, a questão do próprio coaching para o empresário, eu tive a oportunidade de participar já de algumas consultorias, até com alguns amigos, e fazer algumas consultorias para algumas empresas ano passado, até algumas consultorias já esse ano. E eu vejo que assim, o problema é sempre do outro, o problema nunca é comigo. Então eu vejo que a primeira coisa que o empresário ele precisa entender é que assim, ele primeiro precisa se autoconhecer, ele precisa entender exatamente que ponto que ele está. Porque a grande maioria das vezes, pelo menos nas pequenas e médias empresas que eu já tive acesso, que eu já entrei, que eu conheço, a vida dele particular está cagada. Ele tá com um problema na vida particular dele e isso acaba cagando a empresa dele. Desculpa a palavra, mas assim, ele acaba trazendo muito problema também para a vida dele, da empresa. Porque assim, o pequeno empresário, né, o cara que é empreendedor, ele não consegue desligar a chavinha. Agora eu sou empreendedor, tô aqui não. Agora eu tô em casa. Você tem vários papéis, mas eles acabam se misturando. E se você não consegue dividir isso, se você não consegue separar, principalmente na questão financeira, que né, o fluxo de caixa da empresa é exatamente o fluxo de caixa da vida dele. Então, ele às vezes está ganhando ali, mas ele não sabe que aquele valor que ele está ganhando não é o lucro, aquilo ali, ele tem que pagar outros tributos, tem que pagar outras coisas, então ele já está tirando aquilo, comprando um carro zero. Então, assim, eu vejo que hoje isso tem muito aqui em Friburgo também, é uma percepção minha, que o que dá certo é copiado. Então, assim, se eu lancei algo e aquilo deu muito certo, cara, vou copiar aquilo porque aquilo vai ser potencializado. Então, a gente viu isso em algumas ondas, principalmente quando eu era mais novo, né? 1,99, abria 1, abriu 20. Pastelaria, abriu 1, abriu 20. Aí agora padaria, tem várias padarias gourmets entrando. Aí abriu o hambúrguer gourmet. Aí, tá dando certo, vamos para o hambúrguer gourmet. Não estou falando que está errado. Mas eu acho que você tem que começar a trazer diferenciais. Porque se você também simplesmente só copia, sem trazer uma identidade sua, sem trazer algo inovador, o cliente ele vai lá uma vez, o cliente ele vai lá 2 vezes. A gente é cliente também, a gente tem que se colocar também na posição do cliente. Eu, como cliente, hoje eu gosto de experiências. Então, assim, se eu vou em algum lugar, eu quero entender o que aquele lugar está me trazendo. Às vezes também de custo-benefício, né? Se o que eu estou pagando realmente está sendo proveitoso ou não. E, óbvio, se a experiência que eu estou tendo ali está sendo bacana ou não. Agora, para ir num lugar onde eu vejo que a experiência é exatamente igual a do outro, só que do outro o valor é mais baixo, às vezes tem alguma coisa a mais que me agrega. Então, assim, para que você está copiando, né? Então, eu vejo que o empresariado aqui de Friburgo, ele é um pouco fechado nesse sentido. Né? Eu sinto um pouco de resistência. Tanto que, assim, eu fiz a formação em coach tem mais ou menos 2 anos, eu estudei durante 4 anos, estudo bastante, então tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho toda essa formação em coach. Então, a formação, ela não... Óbvio que você tem formação hoje de 1 semana, mas eu passei por um período grande de estudo, de tudo, e eu vejo que hoje, por aquilo que eu falei logo no início, né, a pessoa se formar rapidinho e ir ali e ela não saber utilizar as ferramentas, ela não saber fazer a metodologia correta, isso acaba queimando. Então eu vejo que muita gente também fica bloqueada para querer aprender, bloqueada para querer se autodesenvolver, porque fica já com preconceito. Não quero, porque isso aí não é para mim. E assim, eu acho que tanto coach, terapia, acho que é para todo mundo. Acho que a mentalidade que é lá de fora, né? A mentalidade lá de fora das grandes empresas dos Estados Unidos hoje, você vai participar de qualquer processo seletivo por um cargo de CEO ou por um cargo um pouco menor, de CFO ou GP, alguma coisa maior nos Estados Unidos, o pré-requisito para você participar é que você tenha uma formação em coach. Mas não é para você atender como coach, não é para você... Não, é porque ele te traz várias ferramentas que no dia a dia a gente lida com pessoas. E quanto maior o grau de crescimento que você tem na empresa, quanto maior o nível, né, principalmente o cara que é o dono da empresa, o empresário aqui de Friburgo, ele está ali, ele está lidando com todo mundo. Ele lida desde o fornecedor até o funcionário da limpeza. Se ele não tiver um discernimento de como é que ele vai tratar o fornecedor, de como é que ele vai tratar o rapaz da limpeza, como é que ele vai tratar o vendedor dele,
se ele achar que ele é maior que todo mundo e tratar todo mundo da mesma maneira, ele está fadado a falir, está fadado a quebrar, sim. Enfim, como a gente tem, infelizmente, vários exemplos aí na cidade. A gente sabe que empreender não é fácil, é uma missão mesmo a ser encarada, né? E, com certeza, muitos empresários que já estão até alguns anos no mercado têm dúvidas sobre isso. Então, essa foi até uma dos incentivos da gente chamar você aqui para dar uma luz um pouco para você que está ouvindo a gente, quem já é nosso cliente, quem não é também. Até quem está pensando em abrir alguma empresa. Claro. É importante pensar nesses pontos de inovação. Claro, porque assim, às vezes a gente acha que abrir empresa é só ir ali, faz o CNPJ, tem uma ideia e coloca ela no papel, né? E vai para a execução. A execução é extremamente importante, né? Se você também não executar, se você ficar só no âmbito do planejamento, você também nunca vai andar. Sai do lugar, né? Mas acho que não pode ser nem 8 nem 80. Você tem que estar olhando para tudo. Você tem que ter uma visão mais holística do seu negócio, né? Beleza, meu negócio hoje é vender celular. Beleza, a primeira coisa, quem hoje vende celular em Friburgo? O que esse cara está fazendo? Qual que vai ser meu grande diferencial para estar entrando nesse mercado? Porque se eu simplesmente entrar para ser mais um vendedor de celular, beleza, eu posso entrar com isso. Sim. Mas eu tenho ambição de crescimento? Eu tenho ambição de ser diferente? Se eu tenho essa ambição e eu não estou fazendo o dever de casa, que é o mínimo de ir na minha concorrência, entender o que eles estão fazendo, utilizar players e ter acessos como vocês aqui, a empresa de vocês fornece, né? Acessos a tecnologias e informações que às vezes você lá fora sozinho é muito mais difícil de ter. Sim. Então você está fadado ao fracasso, não tem jeito. Então, assim, existe um dever de casa que precisa ser feito. Todos os dias, né? Todos os dias. Sim. Bom, Felipe, obrigado por você ter vindo. Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente pelo Instagram, enfim, por onde vocês estiverem ouvindo, a gente vai botar os links. Vamos compartilhar o contato do Felipe também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar perguntas. Claro, vocês. eu tô aberto, assim, eu tenho LinkedIn, tenho Facebook, tenho Instagram, então, assim, tem meu telefone, o que vocês precisarem, eu tô aberto, eu gosto. Eu sei que no dia a dia da correria, principalmente por causa da Unimed, às vezes eu fico um pouco sem tempo, mas assim, eu adoro compartilhar, adoro estar trocando. Como eu falei, tem esse grupo de inovação que a gente participa, né, que é o Ignição 5.0, então ali a gente está fomentando uma criação de várias coisas bem interessantes para a cidade, então quem tiver qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Exatamente. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, beijo, Mariana. gente. Obrigada. Valeu, obrigado, gente. Até um abração. próxima. Até a próxima. Até a próxima, você. Quem sabe até mais um. Se vocês quiserem, podem pedir mais um episódio com o Felipe, que a gente faz também. Com certeza. Tchauzinho. Tchau, tchau.